Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Atos, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém. Glória a Deus. Amados, aqui é bem claro, né, que o plano de Herodes era executar Pedro. Mas os cristãos intercediam pela segurança do apóstolo. A palavra do Senhor fala que eles oravam continuamente, né? A igreja orava, que fala: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha que tremendo. A oração sincera, irmão, da igreja afetou significativamente o resultado desses acontecimentos. Com certeza, se a igreja não estivesse orando, se o pessoal, né, os irmãos não estivessem clamando, intercedendo pela vida de Pedro, ele teria sido morto. Então é importante nós entendermos isso aqui. A primeira coisa que eu quero destacar: a oração muda as situações. A oração gera o impossível. A oração é a arma de guerra poderosa que nós temos e que nós podemos exercê-la todos os dias, porque Deus, ele trabalha através da oração. Então, ore continuamente. Ore com confiança. Creia na oração. A palavra do Senhor diz que muito vale em sua eficácia a oração do justo. Amém? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu quero destacar aqui é que Pedro estava preso de uma forma que ele não conseguia se soltar sozinho, de forma nenhuma. Aqui ele estava ligado com, que fala que ele estava dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Era impossível Pedro sair disso aqui. Mas para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. O que é impossível para você é perfeitamente possível para Deus. Então não fique desesperado diante do impossível. Você olha e fala: não consigo, não tem como sair dessa situação. Não tem como na força do seu braço. Mas se você clamar, se você orar, se você estiver com o Senhor pode te tirar de qualquer situação, de qualquer beco, de qualquer buraco e te dar vitória em qualquer situação, em qualquer diagnóstico do homem que seja impossível. É outro fato importante da gente destacar nesse texto. E o terceiro que eu quero destacar é que este anjo abriu todas as portas das cadeias, tirou Pedro de lá, deixou Pedro livre. E esses guardas não puderam fazer nada. Sabe por quê? Porque Deus nos liberta das cadeias. Ele quebra as correntes. E quando Deus tem um plano, quando Deus tem um projeto, tem um propósito em nossas vidas, não tem homem nenhum que possa impedir. Não tem cadeias nenhuma que pode impedir. Não tem inferno nenhum que possa impedir. Não tem demônio nenhum que possa impedir. E Deus tinha um propósito grande na vida de Pedro. O ministério de Pedro só estava começando e eles não podiam, como não puderam, manter Pedro preso, porque o Senhor queria Pedro livre e o Senhor o libertou, quebrou as cadeias, quebrou as algemas, abriu a porta de ferro e liberou Pedro. É isso que você tem que crer, que Deus tem um plano na sua vida, tem um propósito, por mais que tenha barreira, dificuldade, resistências humanas, resistências malignas, ninguém pode impedir aquilo que Deus tem e quer para nossas vidas. A questão é manter firme, posicionado, cheio do Espírito Santo de Deus e agir no poder do Espírito, que aí não tem inferno que suporta, não tem ninguém que possa
possa entrar na nossa frente e permanecer em pé, porque Deus derruba. Quem derruba é o próprio Deus. Foi o próprio Deus que fez cair por terra aqui todas essas cadeias, né? É lindo demais aqui que fala, né? Quando passaram a primeira e a segunda porta, né? A qual se abriu por si mesmo. Abriu por si mesmo. Por quê? Porque o Senhor abriu aquela porta. E quando o anjo falou, levanta depressa, caíram-lhe das mãos as cadeias. Não há cadeia que possa nos sustentar, nos prender. Amém? A nossa vida está nas mãos de Deus. E Ele guia nossas vidas, e Ele nos direciona, Ele nos conduz, Ele nos guarda, Ele nos protege, e Ele nos fortalece, e Ele nos faz vencedor da batalha. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.